Bom, e a Jovem Pan volta a falar sobre a decisão de ontem do Supremo sobre a condenação da prisão em segunda instância. Gentilmente nos atendendo a procuradora Tamea Danelon, que agora é procuradora regional em Porto Alegre, já comandou a Lava Jato aqui em São Paulo. Procuradora, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Procuradora, de que maneira essa decisão tem um impacto imediato? Claro que foi uma mudança de entendimento do Supremo em tão pouco tempo. Agora o Congresso Nacional deve se debruçar em uma PEC para voltar a esse entendimento, mas para a Justiça, já que é a instância superior, o que isso significa? Olha, a decisão de ontem do Supremo foi um grande retrocesso no que se refere ao combate à impunidade, aos crimes de corrupção e aos crimes violentos como homicídio, tráfico e sequestro. É uma pena que houve essa alteração, porque o impacto é imediato. Pessoas que estão presas e ainda não há um trânsito em julgado já poderão interpor recursos de habeas corpus, já estão interpondo habeas corpus, pleiteando a sua soltura. Então, isso demonstra que o Brasil não está comprometido com o combate à impunidade. Isso tem efeitos internacionais, vai aumentar o risco do país, porque, novamente, o país será colocado como um dos países onde a justiça não é aplicada, porque é sabido que se tiver que esperar o trânsito em julgado, uma decisão após o Supremo Tribunal Federal, isso pode demorar décadas, o que é muito ruim para a sociedade, para o país de um modo geral. Agora, cada caso é um caso, né? Existem pessoas que oferecem risco à população. Cada juiz vai ter que avaliar, não é? Então, veja, é importante demonstrar duas diferenças. Aqueles que estão presos preventivamente não serão afetados por essa decisão. O que é um preso preventivo? É um preso que é perigoso, que comete crimes de sangue, crimes graves, que não podem estar soltos, ou são presos que têm o risco de fuga, que podem fugir do país, ou que estão ameaçando testemunhas. Então, esses presos, que não estão presos por uma condenação, mas sim por uma força de uma decisão de prisão preventiva, eles não serão afetados, certo? Agora, muitos desses grandes poderosos, condenados por corrupção, condenados por lavagem, não estão presos preventivamente. Embora, no meu ponto de vista e do próprio entendimento do Supremo, o crime de corrupção é um crime grave, é um crime que mata. Então, me parece que deveriam também estar presos preventivamente. Então, aqueles que estão presos apenas pela condenação após segunda instância, eles poderão ser soltos, embora não seja algo automático, né? Cada réu preso deverá peticionar nos autos em que houve a condenação para solicitar essa soltura. Procuradora, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Procuradora, bom dia, Bruno. Uma vez que a decisão, enfim, já foi confirmada, a única maneira de superar as consequências negativas dessa decisão para o futuro é pressionar o Congresso para que aprove uma legislação no sentido de esclarecer e permitir, obviamente, a execução da pena de prisão após condenação em segunda instância. A minha pergunta é a seguinte: se isso for adiante, se o Congresso Nacional efetivamente aprovar uma legislação que determine essa possibilidade de execução da pena em segunda instância, todos esses criminosos que foram beneficiados com essa decisão não serão afetados por essa mudança da lei. Só quem cometeu o crime a partir da entrada em vigor da lei. É isso? Não. Felizmente não é isso. Porque quando há uma alteração da lei processual penal, a aplicação é imediata. Diferentemente da lei penal, por exemplo, se o Código Penal traz um novo crime, cria um delito novo, esses efeitos apenas para frente. A lei processual penal não. Então agora o que nos resta para que possamos combater a impunidade, para que possamos combater o crime organizado, a corrupção, a lavagem de dinheiro e os chamados crimes de sangue, só teremos esperanças agora no Congresso, certo? Por quê? Porque se for alterada a legislação penal, como, por exemplo, o projeto do ministro Sérgio Moro, o pacote anticrime, que prevê a mudança do Código de Processo Penal, autorizando a prisão após segunda condenação, a questão fica pacificada, fica no texto de lei. Então, aquelas pessoas que forem eventualmente soltas
por conta dessa decisão do Supremo, poderão sim voltar à prisão. E temos também a PEC, o projeto de emenda constitucional, para alterar a Constituição nesse ponto. Mas, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não haveria uma necessidade de uma PEC, bastaria uma lei complementar para alterar o Código de Processo Penal. Fazendo um paralelo, é importante saber o histórico das decisões do Supremo, da possibilidade ou não da prisão após segunda condenação. Desde 1940, com o Código de Processo Penal e Código Penal, era permitida a prisão após segunda condenação, até mesmo após a primeira condenação. Os réus, para poderem recorrerem, eles tinham que se recolher à prisão. Foi mudado em 73, isso, com a Lei Fleury. A quem beneficiava essa lei? Beneficiar o delegado Fleury do DOPS, que estava sendo processado por diversos crimes. Então, o Congresso, para beneficiar um réu, determinou a mudança da lei, que dizia que a pessoa condenada em primeira instância poderia ficar solto. Depois, novamente tivemos a mudança em 2009, onde o STF entendeu que só poderia ir para prisão após condenação se tivesse segundo julgamento. Por quê? Estávamos durante o processo do mensalão, vocês se recordam. Então, veja, essas mudanças, seja por parte do Supremo ou do Congresso, visam beneficiar grandes poderosos, grandes corruptos e corruptores. Então, só cabe agora ao Congresso, e espero que a sociedade fique atenta e peça aos seus parlamentares, aquelas pessoas aos quais elas deram seu voto, para que mude essa legislação. Procuradora, bom dia. A gente sabe que para a Operação Lava Jato foi muito importante contar com a mobilização popular, por meio, inclusive, de apoio na imprensa e tudo. E isso gerou críticas de que havia um alarmismo sempre infundado de que a operação estava sempre subindo no telhado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a delação premiada foi fundamental para o sucesso da operação. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: dessa vez, com essa mudança, de fato, estamos falando aí da pá de cal da Lava Jato ou há esperanças? Olha, essa decisão de ontem, ela é muito grave. Embora muitas pessoas falavam alarmismo, a Lava Jato não corre risco, evidente que corre riscos, e já foi atacada, no meu entendimento, diversas vezes. Por exemplo, quando o Supremo entendeu que, havendo crimes eleitorais e crimes de lavagem, tudo iria para a Justiça Eleitoral. Uma decisão completamente sem nexo jurídico e resulta na impunidade. Agora, veja, as colaborações premiadas eram um dos grandes pilares de sustentação da Operação Lava Jato. Para que o réu, para que o criminoso queira colaborar com a justiça, ele tem que ter correr o risco de sofrer uma punição devida e de ir para a prisão. Por isso que, como também temos o juiz Sérgio Moro, o juiz, além de ser muito técnico, ele é muito eficiente, muito rápido. Então, as decisões, as condenações eram proferidas muito rapidamente, muito ao contrário do que acontecia nessas últimas décadas. Então, o criminoso, quando percebe que está na iminência de ser preso, ou quando ele é preso preventivamente, só resta a ele colaborar. Agora, os grandes corruptores, os grandes corruptos, os lavadores de dinheiro, sabendo que só irão para a prisão após o último grau de recurso, evidentemente que não vão querer colaborar. E com excelentes advogados que eles têm, que se valem das brechas da lei, vão procrastinar ao máximo os processos para que ocorra prescrição. Veja, a Lava Jato, já temos 5 anos de Lava Jato. No Supremo, nesses 5 anos, apenas um réu foi levado à prisão. Um réu que tinha foro privilegiado. Imagina no que se refere a todos os outros réus. Então vai ser um caos jurídico, vai ser uma impunidade desenfreada e uma sensação de descrença para a sociedade. Então, ontem foi uma decisão que deu um grande golpe à Operação Lava Jato. Só lembrando, procuradora, que ontem mesmo a defesa de Lula já entrou com um pedido para que ele seja solto, e a informação desta sexta-feira é de que a defesa do ex-senador, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, também entrou na justiça para tentar a soltura dele, que é envolvido com o mensalão tucano. A defesa ingressou no TJ de Minas Gerais. Pois é, exatamente isso. Agora, corruptos que desviaram milhões, que desviaram bilhões da população, vão
estar livres. Então isso passa uma mensagem de impunidade. Então aqueles pequenos delatores ou outras pessoas que estavam mudando a sua cabeça, a sua cultura, olha, agora estão vendo poderosos, o que eles vão pensar? Se aqueles que roubaram bilhões, que desviaram valores de hospitais, de escolas, de saneamento básico estão soltos, o que me estimula a não cometer crimes? Então, pena que o Supremo não pensou nesses impactos completamente negativos e deletérios para a nossa sociedade. Então, reitero que só resta agora ao poder legislativo a mudança da legislação para que essa questão volte a ser como era, para que não só Lava Jato, mas que outras operações possam ter andamento e que não sejam soltos traficantes, pedófilos, estupradores e sequestradores. Procuradora, eu queria perguntar exatamente isso, a Denise que está falando. No caso dos vários crimes, qual seria a possibilidade de alguma decisão dos juízes no sentido de manter a prisão e mais, nas investigações da Lava Jato, até que ponto se pode usar a preventiva? Então, a prisão preventiva, ela é uma prisão de exceção. Ela só pode ser aplicada, como eu falei no comecinho da entrevista, quando há muita periculosidade, então casos de homicídio, de sequestro e também de corrupção, de grandes corrupções, né? Quando há risco de fuga. Agora, se, por exemplo, o corrupto lavador de dinheiro não tem risco de fugir, não está ameaçando testemunhas, não está destruindo provas, ou seja, se ele se comporta, não cabe uma preventiva. Então, ele vai ser solto. Então, isso é muito complicado, porque quando o Tribunal Regional Federal ou a segunda instância profere um decreto condenatório, a culpa do réu já está formada. 4 juízes já entenderam que essa pessoa é condenada, então ele já passa a cumprir a pena. O STJ, o STF, não examina as provas, ele apenas faz um juízo de se houve uma anulação ou não. Então não faz sentido determinar que a pena seja executada só depois dessas últimas instâncias. Que nem uma vez eu conversando com alguns americanos, explicando a situação aqui no Brasil, eu falei, olha, se o corrupto for condenado, ele não vai para a cadeia imediatamente. Eles não conseguiram entender isso. Como assim? Então o corrupto é condenado e volta para casa? Eu falei, sim. Então, falando internacionalmente, a comunidade internacional, Estados Unidos e França, a prisão é decretada na primeira instância. Espanha, Portugal na segunda instância. E por que o Brasil tem que ser diferente? Então não faz o menor sentido. E lembrando que esses crimes perigosos, caso homicidas não estejam presos preventivamente, estupradores, sequestradores não estejam presos preventivamente, todos serão soltos. Procuradora Tamea D'Anelon, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan e bom fim de semana para a senhora. Até a próxima. Eu que agradeço, um bom fim de semana a todos.